importância da notificação das intoxicações por agrotóxicos. No módulo de hoje, aprenderemos como fazê-la. O módulo 6 terá 7 tópicos. E o tópico 1 é: o que é a notificação? Notificação é comunicação. Comunicação à autoridade de saúde. E a autoridade de saúde, nesse caso, são as vigilâncias em saúde em cada esfera de gestão do SUS. E a notificação é realizada através do registro no SINAM, que conhecemos nas aulas anteriores. Tópico 2. Quem deve notificar? A notificação é obrigatória, ou seja, é compulsória a todos os profissionais da saúde, de instituições públicas ou privadas. A obrigatoriedade da notificação é do profissional do município onde o intoxicado foi atendido, independentemente do local de exposição ou de residência do intoxicado. Se o mesmo intoxicado for notificado mais do que uma vez no sistema SINAM, não haverá problema nenhum, pois o sistema é capaz de verificar essa duplicidade das fichas e realizar uma limpeza, desde que as fichas estejam adequadamente preenchidas, o que nós veremos mais adiante nessa aula. Tópico 3. Quando se deve notificar? A Lista Nacional dos Agravos de Notificação Compulsória, além de definir esses agravos, também define a periodicidade da notificação dos mesmos. Essa periodicidade pode ser imediata ou semanal. No caso das intoxicações por agrotóxicos, a comunicação é de periodicidade semanal. Então, nas doenças de notificação compulsória semanal, que é o caso da intoxicação por agrotóxicos, a notificação deve ser realizada em até 7 dias a partir do conhecimento do agravo. Tópico 4. Quem ou quais são os objetos de notificação? Devem ser notificados tanto os casos suspeitos quanto os casos confirmados de intoxicação por agrotóxicos. A própria ficha de intoxicação exógena do SINAM já nos traz a definição do que é um caso suspeito. Um caso suspeito é todo aquele indivíduo que, tendo sido exposto a alguma substância química, apresente algum sinal ou sintoma clínico ou alteração laboratorial compatível ou possivelmente compatível com a intoxicação. Essas substâncias químicas podem ser agrotóxicos, cosméticos, produtos de higiene, drogas, bebidas, alimentos, substâncias químicas, entre outras. O que a gente tem tentado sensibilizar os colegas é que a gente precisa pelo menos da suspeita, se não tem uma confirmação, que pelo menos se diagnostique como provável, como com alguma coisa pendente, mas que isso apareça. É justamente por essa dificuldade de reconhecer. Então, tem algo que antecede o próprio registro, que é levantar essa hipótese, pensar nessa possibilidade de se tratar de uma intoxicação por agrotóxico, definir esse diagnóstico. Tópico 5. Conhecendo a ficha de notificação e registro no SINAM. Então, como se preenche a ficha de notificação no SINAM? A primeira parte da ficha, que é a ficha de notificação, deve conter os dados do indivíduo intoxicado ou supostamente intoxicado. É importante que ela não contenha abreviaturas, que seja preenchido com o nome completo do paciente, com o nome completo da mãe, sexo, idade, endereço, telefone, escolaridade, para que seja montado um perfil dessas pessoas intoxicadas. Quem deve realizar esse preenchimento é o profissional do município que atendeu o intoxicado pela primeira vez. A segunda parte da ficha, que é a parte da investigação, ela pode ser realizada pela vigilância epidemiológica. Ela vai aprofundar os conhecimentos sobre o perfil do intoxicado, como escolaridade, profissão, etc. e tal. Vai tentar identificar o ou os agentes tóxicos envolvidos, qual a finalidade do uso, se é herbicida, se é fungicida, qual a lavoura que estava sendo utilizada, qual a circunstância da exposição, se foi tentativa de suicídio, se foi um acidente, se foi erro de administração,
qual a via da exposição, se foi cutânea, se foi respiratória, se foi gástrica, qual a situação, se é uma exposição aguda, se é uma exposição crônica, se é uma exposição repetida ou não, entre outros fatores. Ainda na parte da investigação é analisado os dados do atendimento. Por exemplo, o tempo decorrido entre a exposição e o atendimento e se esse atendimento foi realizado em nível hospitalar ou não. E, para concluir a ficha, classifica-se se foi caso confirmado de intoxicação, se foi só exposição ou se a intoxicação foi descartada, sendo realizado um diagnóstico diferente. Se a intoxicação foi confirmada, qual o diagnóstico exato dessa intoxicação? Por exemplo, intoxicação exógena por herbicidas e fungicidas. Será considerado um caso encerrado aquele que tem as informações preenchidas de diagnóstico final com CID e data de encerramento. O CID final pode mudar em relação ao CID inicial e vários CIDs de encerramento são possíveis. Observem que no campo 67, o diagnóstico pode ocorrer por confirmação clínico-epidemiológica, já que as alterações laboratoriais não ocorrem na maioria das intoxicações, como explicado na aula anterior. E no campo 68, nos informam qual a evolução ou desfecho do caso, se houve cura, cura com sequela, óbito, etc. Pode-se ainda utilizar o campo de informações complementares, caso vocês achem que não informaram tudo o que era relevante. O tempo para a investigação e encerramento da ficha é de até 180 dias a partir da data da notificação. Em hipótese alguma, deve-se aguardar o encerramento das investigações para realizar a notificação. No final da investigação, pode-se confirmar ou descartar a intoxicação por agrotóxicos. Não existem exames laboratoriais específicos para diagnóstico de intoxicações por agrotóxicos. Então, a gente tem alguns exames disponíveis, mas não são para todos os tipos de produtos. Então, a interpretação desses exames também não é tão simples assim. E muitas vezes o profissional não se sente seguro de afirmar que é uma intoxicação porque ele não tem uma confirmação laboratorial. A gente sabe que não precisa disso, que o diagnóstico é essencialmente clínico. Mas... Nós temos um problema seríssimo de formação nas escolas de medicina, em qualquer enfermagem, qualquer outra área da saúde. Não é discutido a questão dos agrotóxicos, ou as questões, os danos que isso pode causar. Então, tendo essa dificuldade, esse processo, dificuldade na formação, então, muitas vezes, as pessoas nem pensam, nem associam na possibilidade de existir aquele diagnóstico entre aquela população que está sendo abordada ou que está sendo cuidada. Tópico 6. Situações que merecem destaque. Como podemos visualizar na figura ao lado, teremos várias situações em que os agrotóxicos estarão implicados, como, por exemplo, tentativa de suicídio se utilizando agrotóxicos, acidente de trabalho em que os agrotóxicos estejam implicados, e essas situações também são agravos de notificação compulsória no SINAM, ou seja, também serão necessários preencher as fichas de notificação no SINAM desses agravos concomitantemente às fichas de notificação dos agrotóxicos. Essas situações apresentadas devem ser revisadas na leitura complementar do curso. Tópico 7. Procurando conhecer os contatos da vigilância. É importante que vocês conheçam o contato da Vigilância em Saúde do município de vocês, pois é para lá que as fichas de notificação no SINAM serão encaminhadas. Também é importante, pois será lá que vocês poderão tirar dúvidas em relação ao preenchimento das fichas de notificação no SINAM. Da mesma forma, vocês também podem procurar as suas coordenadorias regionais de saúde. Também podem procurar a ajuda do Estado através do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Se a dúvida for sobre tratamento ou assistência ao intoxicado, procure o Centro de Informações Toxicológicas. Resumindo, a notificação das intoxicações por agrotóxicos é obrigatória a todos os profissionais da saúde.
Todos os casos devem ser notificados, incluindo os suspeitos. Bem, pessoal, a nossa aula e o nosso curso chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!